Olá a todos, sejam bem-vindos ao Evolution da SD. Hoje estamos aqui com a Nádia Tavares. Obrigada, Nádia, por estares connosco. Obrigada por teres aceito o nosso desafio. Esta semana já tivemos também connosco o Paulo Oliveira. A semana passada começámos a nossa evolução com o Jorge Dias e hoje espero que estejam connosco durante esta meia hora para conhecer um bocadinho a Nádia e para perceber o que é que ela faz neste projeto, ou nos projetos que tem, e também como é que ela pode partilhar connosco algumas ideias, algumas sugestões para todos podermos melhorar um bocadinho mais. Aproveito para vos dizer que podem ver os vídeos do Paulo Oliveira e do Jorge Dias, já estão disponíveis no nosso site. E se ainda não se inscreveram, podem inscrever-se no nosso link que está nos comentários, onde vão ter acesso aos segmentos secretos que todos os nossos convidados vão partilhar, portanto, para além das entrevistas que fazemos de meia hora, depois há também esse segmento secreto. E é isto, não sei se já temos muitas pessoas connosco, espero que sim. Nádia, mais uma vez muito obrigada por teres aceito o desafio. Obrigado. Bem-vinda. Obrigado. E acho que podemos começar, e começo por perguntar quem é a Nádia Tavares. Então, a Nádia é uma mulher ambiciosa, um bocadinho de espírito de criança também, com alguma inocência, que acaba por fazer com que ela acredite que quase tudo é possível. Eu comecei o meu percurso como atleta, foi assim que eu comecei também no mundo do desporto. Fui atleta de basquete durante alguns anos. Fui internacional, fui profissional, entretanto a minha carreira termina com uma lesão um bocadinho cedo, um bocadinho mais cedo do que eu estava à espera, mas entretanto já estava a estudar para ser psicóloga e foi isso que terminei de fazer. Terminei a minha formação em psicóloga e entretanto entrei na parte mais do desporto e do coaching. E neste momento é isso que eu faço, trabalho com atletas de alta competição, com treinadores, com equipas, trabalho num clube e trabalho com outros projetos que tenham a ver com o desenvolvimento das competências mentais para que os atletas tenham mais rendimento. Obviamente também cuidamos do bem-estar dos atletas, mas o objetivo principal da psicologia do desporto é sempre que se consiga aumentar o rendimento dos atletas, treinando as suas competências mentais, que lhes ajudam exatamente a isso. No meio disso, claro que lidamos muito com treinadores e com todos os outros profissionais que estão envolvidos no meio do desporto. Tenho outros projetos também, tenho o projeto da Dream Achieve, que é um projeto que surgiu há 4 anos, com uma vontade de partilhar histórias desportivas, até do meu tempo de atleta, já com algumas nuances da psicologia e do coaching. Comecei por escrever, entretanto desenvolvi para os podcasts, para os vídeos, entretanto já saíram 2 livros também, já lancei 2 livros. E pronto, e vou continuando também a partilhar um bocadinho dos meus pensamentos, agora também com outros profissionais do desporto, não só da psicologia, mas tentando juntar também a parte da preparação física, da nutrição, da fisioterapia, porque pronto, o atleta é um só, não é? Nós temos que dividir as áreas para nos organizar, mas ele é um só, e quanto mais nós conseguimos partilhar o nosso conhecimento, mais eficaz é o nosso trabalho. Pronto, acho que chega para apresentar. Sim, Chega. muito resumidamente, muito bem. E eu, daquilo que estava a escutar, esse percurso enquanto atleta foi impulsionador para seguir para a parte da psicologia, do desporto, ou como é que foi isso? Acho que sim, mas acho que foi de forma inconsciente. Eu acho que nunca pensei em ser psicóloga até umas semanas antes de me candidatar à universidade, na verdade. Sempre pensei em medicina desportiva, sempre foi um bocado para o desporto, mas pensava muito em medicina desportiva, depois por breves momentos pensei em medicina dentária, pensei em nutrição, acabei por ir para a psicologia, nunca pensei que fosse para a psicologia do desporto, na verdade. Eu até tirei mestrado em psicologia forense, na altura até trabalhei nessa área,
porque pensei que me ia cansar do desporto, afinal não. Mas acho que sim, acho que todo o meu percurso como atleta acabou por fazer uma pessoa que eu sou hoje e acabou por me construir como pessoa, não é? Foi uma grande parte do que me construiu como pessoa. Foi um contexto onde eu aprendi a lutar muito, aprendi-me a superar, a fazer coisas que achava que não ia conseguir fazer, porque era impulsionada pelos meus treinadores, pelos meus colegas, pelo próprio contexto da competição que puxa por nós. Sei lá, aprendi a fazer coisas mesmo quando não tinha vontade, quando estou com dores, quando estou cansada, quando estou lesionada, ter que correr na mesma, ter que saltar na mesma, ter que estar com a equipa na mesma, a treinar no frio, a treinar no calor, a treinar na rua, a treinar em Alcatrão, a treinar em pavilhões muito bem equipados, sei lá, a fazer tudo e mais alguma coisa, a treinar em equipas que às vezes perdíamos por 50, como foi o caso da seleção, às vezes jogarmos contra Espanhas e Ucrânias e sei lá o quê, que levávamos 50, e também aconteceu de estar a ganhar por 50 e ter que aprender a manter a minha motivação tanto quando estou a perder por 50 como quando estou a ganhar por 50, a não relaxar quando estamos a ganhar, a não desmotivar quando estamos a perder. Eu acho que isso tudo, repetidamente durante muitos anos, acaba por nos moldar como pessoas e são coisas que já estão comprovadas em estudos científicos, as competências que os atletas desenvolvem, que depois, inclusivamente agora as empresas até quase que vão buscar ex-atletas porque sabem que têm estas competências que é difícil de aprender nos livros, pode-se aprender, não é? Mas é difícil de desenvolver, a não ser que o contexto nos puxe para isso e nos eduque para isso. E acho que de forma se calhar inconsciente e sem saber, acabei por gravitar para esta área porque percebi o quanto a mente é necessária para ultrapassarmos determinados limites físicos, o quanto a mentalidade é necessária para alcançarmos objetivos, não é? Para conseguirmos superar dificuldades e decepções e frustrações. Então acho que até o meu início foi muito baseado na minha experiência como atleta, era o que eu tinha e eu uso o que eu tenho. Entretanto já me formei e também já consegui estruturar um bocadinho mais o meu trabalho e acho que vou usando um bocadinho dos dois. Dos dois. Uhum. Muito bem. E como é que foi a lesão tão cedo? Como é que foi lidar com isso e ultrapassar? Foi horrível, na altura, foi horrível, foi a pior coisa que pode acontecer a um atleta é lesionar-se, ainda mais uma lesão tão grave que me levou a ter que ter uma cirurgia e a ter que parar. Na verdade, eu lesionei-me 2 vezes no joelho, a primeira foram 7, 8 meses sem poder competir, depois a recuperação não foi muito bem feita, também por pressa minha, e acabo por 1 ano depois de me recuperar ter que fazer a segunda operação que me impediu de continuar a jogar. Como é que eu recuperei? Não sei, tive 4 anos muito perdida da minha vida, sem saber o que é que queria fazer. Já estava licenciada e já entretanto depois acabei o mestrado, ainda assim não sabia muito bem o que é que queria fazer, porque a questão é essa, eu acho que quando vivemos tão intensamente o desporto, na alta competição e como profissionais, acabamos por cometer um erro, na minha opinião, ou não ser educados para não cometer este erro, que é a nossa identidade passa a ser só a atleta, não é? Eu era a Nádia, a jogadora de basquete, e além disso não sabia fazer mais nada. Sabia, mas não sabia que sabia, então na minha cabeça era a única coisa que eu sabia fazer. Então tive muito tempo para me encontrar, porque nós no desporto vivemos emoções tão intensas e vivemos momentos tão de pico, não é? De emoções, tanto para baixo como para cima, que é difícil a gente imaginar que vamos sentir outra vez o mesmo prazer por alguma outra coisa. Então fica difícil nós pensarmos que além de sermos capazes de fazer outra coisa e de nos dedicarmos outra vez com tanto esforço e dedicação, parece que estamos a começar tudo de novo, não é? Porque imagina, eu joguei 12 anos, 11 anos, 12, como federada, e a partir do meu terceiro ano já estava a treinar todos os dias da semana e a fazer jornadas duplas ao fim de semana, e depois houve alturas que já treinava 8 e 9 vezes por semana, portanto a minha vida era muito aquilo e trabalhei mesmo muito para chegar àquele nível. Cheguei à seleção sénior, cheguei a estar como profissional em sénior, fui jogar para o estrangeiro e parecia impossível para mim começar novamente um percurso em que eu me sentisse outra vez competente àquele nível. Ou seja, às vezes quando uma carreira desportiva acaba de repente, o que nós pensamos é
tudo o que eu fizer daqui para a frente, ou seja, o melhor já passou na minha vida, apesar de sermos novos, não é? Porque normalmente o desporto acaba quando somos pessoas novas ainda, nós pensamos assim, não há mais nada que vá ser tão espetacular como isto tudo que aconteceu. Ainda bem, eu fartei-me de viajar com as seleções e vivi fora do país, saí de casa aos 18 anos, portanto foram emoções fortes, foram momentos espetaculares, foram pavilhões cheios, foi viver em equipa, foi ganhar, foi perder, foi, sei lá, foi tantas histórias e tantas emoções que eu demorei 4 anos a perceber que podia usar tudo o que tinha aprendido noutras coisas. E nunca pensei que fosse exatamente assim, mas houve um dia que tive um clique e não foi um clique assim do céu, não é? Houve uma situação que aconteceu que eu percebi, fogo, eu tenho tanta coisa que aprendi dentro de campo que acho que seria estúpido não o replicar noutro sítio qualquer e se calhar posso ser feliz na mesma e neste momento posso dizer que não me vejo a fazer outra coisa. Portanto, foi um percurso que valeu a pena. Sem dúvida. Talvez se não houvesse essa Sem dúvida. lesão, não havia estas Sim, oportunidades sim. também. Sim. E portanto, o lado bom já foi encontrado. Sim. Já. E como é que é fazer essa transposição para os atletas? Como é que é o dia a dia de ajudar os outros a ultrapassar essas limitações? É super gratificante. É uma luta, é passar a minha própria experiência sem querer ultrapassar a experiência deles. O que é que isto quer dizer? Só porque eu senti uma coisa numa situação parecida dele, não quer dizer que ele esteja a sentir o mesmo. Só porque ele lidou com uma coisa de uma forma, não quer dizer que. Só porque eu lidei com uma coisa de uma forma, não quer dizer que ele tenha que lidar da mesma forma. Portanto, tem que ser uma coisa muito bem pensada e muito intencional para ajudar o atleta, não para eu me expor a mim, não é? Okay. Para ele perceber que é normal sentir-me desta forma, mas que há formas de sair de, por exemplo, o atleta está sem jogar há muito tempo. Obviamente que eu posso trabalhar na parte técnica, em que tenho que focar no processo, traçar objetivos em que ele possa controlar, oferecer novamente o controle da vida dele, em vez de ele se sentir sem controle sobre a situação de não poder jogar e de não ser convocado. Mas também posso dizer, epá, eu sei exatamente o que tu estás a passar, não sei se sentes exatamente o que eu senti, mas pá, eu sentia que tudo o que eu fizesse não valia a pena, mas olha, o que eu fiz foi continuar a evoluir, não perder a minha evolução só porque não estava a jogar. Mas é mesmo difícil estar no banco, uma pessoa esforça-se, né? Chega ao final da semana e não joga nem um minuto, nem nada. Ainda por cima, eu jogava basquete, né? E no basquete pode-se fazer 1000 substituições por jogo e mesmo assim não entrava. E no futebol, que é no contexto do trabalho, só se pode fazer 3 substituições. Então imagina o treinador ter a opção de te pôr, de fazer 1000 substituições e nunca te meter. Eu passei por isto, é mesmo complicado. É mais no sentido dele perceber que as emoções dele são válidas, que eu acho que é uma coisa que na nossa sociedade neste momento, principalmente com homens, e muito no mundo do futebol, às vezes não se dá assim muito espaço para os jogadores sentirem. Têm que ser fortes, e têm que superar, e têm isto, e têm aquilo. E realmente a gente trabalha para que eles sejam fortes e superem, mas eles também têm que se sentir tristes e chateados, e tem que haver um espaço para que isso seja válido, não é? Porque senão eu começo a guardar emoções, a guardar e acho que não corre muito bem. Então, dar-lhes espaço para sentir, eles verem que é normal e muitas vezes verem fogo, até a psicóloga sentiu-se assim, então se calhar é normal e é possível ultrapassar. E eu, claro que é, então vais-te sentir chateado, mas mesmo assim vais conseguir ultrapassar. Pronto, nesse sentido eu uso a minha experiência, apesar de nem toda a gente concordar com isso, há determinados momentos em que eu acho que pode ser necessário e que pode dar ali um shift no meio da minha conversa, e depois pôr as ferramentas em prática, como é óbvio, nós temos que sempre nos agarrar à teoria e depois transferi-lo para a prática, conseguindo falar o idioma deles, e depois acaba por ser super gratificante quando a gente consegue, com conversas, que basicamente é isso que a psicologia faz, conseguir mudar a mentalidade de um atleta a lutar, mesmo quando as coisas estão difíceis, ele a conseguir ultrapassar um momento difícil, conseguir gerir as suas emoções, conseguir atingir objetivos. Sentimos parte de uma grande equipa que resulta em objetivos atingidos e sonhos concretizados. Acaba por ser muito, muito gratificante. E quando entraste para o mundo do desporto enquanto psicóloga,
sentiste o estigma da psicologia, porque é muito associada à parte das doenças mentais e neste caso não é disso que se trata, não é? Como é que foi essa parte? Ainda continua a ser essa parte. Acho que todos os dias o psicólogo do desporto tem que lutar para clarificar o seu papel. Acaba por nem sempre ser. Ou seja, acho que ainda existe um bocado esse estigma, mas acho que existe muito menos. Acho que as pessoas já começam a perceber o que é que o psicólogo do desporto realmente faz, que não tem a ver com a doença mental em si, que não tem a ver com problemas psicológicos em si. Nós podemos pensar como se existisse uma linha neutra de capacidade mental, em que há pessoas que estão para o negativo, não é? Para baixo dessa linha neutra, e há pessoas que estão na linha neutra e que podem ir para o positivo, não é? Então há sempre pessoas que vão ter questões, por isso vamos imaginar, para dar um exemplo prático, que não sabem gerir as emoções, não é? Por exemplo, que qualquer coisa que aconteça, uma frustração, fazem logo um gesto, ou chutam a bola, ou gritam, ou cabeça para baixo e vê-se claramente que têm dificuldade em gerir as emoções, ou levam os problemas para casa, dificuldades depois em dormir, altera o apetite, altera as relações sociais. Isso é claramente uma pessoa que está da linha para baixo e que precisa de ajuda, não é? Mas também uma pessoa que consegue gerir as suas emoções e que está bem, lida bem com os erros, que é confiante, pode se tornar ainda mais confiante, motivado e focado e disciplinado, não é? Ainda mais, não é? E nós também podemos trabalhar com essa pessoa, ou seja, cada vez mais, e esta é uma mensagem que eu passo muito, a psicologia do desporto tem que ser vista como a área da preparação física que está lá do princípio ao fim, mesmo que o atleta fisicamente já seja muito bom. Okay. Não é? O atleta já pode ter um six-pack e uns grandes bíceps, que vai ao ginásio na mesma e não existe problema nenhum, não quer dizer que ele está mal. E o trabalho mental está neste momento a esse nível, deve ser visto a esse nível, em que há momentos em que realmente é para intervir em crise, atletas com lesões, atletas com algum problema pessoal, com algum problema que seja um pouco mais de sofrimento psicológico, sim, nós intervimos também na crise, mas não intervimos só na crise, que é essa a ideia que as pessoas têm. Sim. Nós não podemos ser bombeiros que vão apagar fogo, depois vem um fogo e nós vamos... Não, o nosso trabalho é estruturado, nós fazemos uma avaliação inicial do atleta, da equipa, do contexto onde estamos, traçamos um plano de intervenção e fazemos do princípio ao fim. Se no meio disso surgirem crises, também estamos preparados para isso, mas trabalhar do princípio ao fim é o nosso objetivo, com o objetivo, como disse ao início, de aumentar sempre o rendimento da equipa e dos atletas. Muito, muito bem. E isso parte também, ou o vosso trabalho é feito obrigatoriamente, ou seja, na equipa há vários atletas, todos entram neste processo ou entra quem quer? Como é que isso é feito? Não, o que nós estamos a querer é normalizar a psicologia, não é? Então, desde o início, se há uma avaliação, há uma intervenção. Não vou avaliar para depois dizer, olha, és assim e tchau, pronto, é só para saber. Não, queremos normalizar, então tentamos logo que desde o início haja uma avaliação, tal como a preparação física faz uma avaliação, tal como o nutricionista faz uma avaliação e tal como o treinador faz uma avaliação também, para depois saber o que é preciso treinar. E nós também fazemos essa avaliação. E os atletas percebem logo desde o início que isto não é porque eu estou mal, não, é porque a equipa toda está a fazer, fixe, agora temos psicólogo. Começa a ser mais neste sentido, do que, olha, estás mal, vai lá. Ou seja, este ciclo é alimentado pelo bombeirismo, que eu estava a dizer há pouco. Se nós alimentamos o bombeirismo, sabemos que quando o miúdo vai ao psicólogo é porque está mal. Se nós deixamos o bombeirismo, é normal ir ao psicólogo, tal como é normal ir ao ginásio, não é? Então também acabam por ser várias linhas de intervenção para quebrar estes tabus, em que uma delas é fazermos as coisas do princípio ao fim, outra delas é normalizarmos, outras delas se calhar é usarmos uma linguagem menos clínica também, adaptarmos ao contexto onde estamos, também os psicólogos que estão no desporto têm que conhecer bem o contexto, adaptar a linguagem, saber que desporto é que estão a trabalhar também, como é que as pessoas falam no futebol, como é que se fala no ténis, como é que se fala, portanto, perceber o mínimo, não é? Eu lembro-me, trabalhei uma época com rugby e tive que aprender, e até hoje não sei as regras todas de rugby, que aquilo é mesmo muita coisa. Há atletas que não sabem todas as regras de rugby, por isso até me dá uma desculpa, mas eu tive que aprender minimamente a conseguir conversar com o atleta, ele dizer-me 4 termos de rugby e eu não ter que estar a perguntar o que é isso, o que é isso, claro. Mas o que é isso? Ou seja, conseguir estar no contexto e conseguir falar a linguagem que se fala naquele contexto, não é? E a gente vamos quebrando tabus, pela experiência que tenho, o pessoal estranha ao início, mas depois até procura, é o que tem acontecido.
isso é ótimo. Sim, Significa é espetacular. que o trabalho está a ter resultado, não é? Sim, O esforço vale a pena. E como é que se pode transpor estes exemplos do desporto para uma empresa? Funciona da mesma forma? Não da mesma, mas há muitas coisas que são aplicáveis, não exatamente da mesma, porque pelo que eu estava a dizer, se nem o futebol e o rugby são igual, uma empresa e o desporto também não, mas acho que há muita coisa que é transferível, como por exemplo o trabalho em equipa é transferível, o facto de haver um líder como o treinador, o facto de às vezes temos que conseguir trabalhar com pessoas que não confiamos ou que não gostamos ou que somos um pouco competitivos, o facto de queremos uma oportunidade, queremos ser ouvidos, queremos ser reconhecidos, o facto de saber arriscar, não é? No futebol seria um remate, no basquete seria um lançamento, numa empresa seria apresentar uma ideia, não é? Conseguimos assumir os nossos erros perante um grupo, portanto há muita coisa parecida, há imensas coisas que eu uso das organizações para o desporto e do desporto para as organizações. Claro que tem que sempre haver esta capacidade de adaptação, não é? Ao contexto, mas sim, eu acho que eu até iria mais longe, eu acho que o desporto, tudo o que se fizer no desporto é transferível para a nossa vida. O meu primeiro livro foi muito com este intuito. O meu primeiro livro não é técnico, é de autorrelato, são histórias minhas de atletas em que, pronto, também ponho coisas de psicologia, mas é muito mais um autorrelato da minha vida de atleta do que outra coisa. E o meu objetivo sempre foi que as pessoas percebessem, ou seja, que uma pessoa que nunca fez desporto lesse aquilo e dissesse isto já me aconteceu, mas não aconteceu, porque a pessoa nunca teve que correr 10 campos seguidas de castigo, mas já teve que escrever no quadro 50 vezes alguma coisa em que toda a gente estava a ver e foi difícil, ou teve que estudar até às tantas por um objetivo, ou seja, as pessoas acabam por se identificar com os ritmos emocionais do desporto, a tensão e a quebra e o conseguir e o não conseguir e as pessoas estarem a ver e não estarem a ver e o nervosismo e a alegria, as pessoas identificam-se com isto, principalmente se formos, se investirmos em aprendermos a fazer metáforas. Eu com os meus clientes, eu já tenho clientes ou às vezes até atletas que chegam ao fim da sessão e eles, então e hoje não me dás uma metáfora? Porque eu uso muitas metáforas, não é? Eu gosto muito de usar a metáfora, por exemplo, do, olha, tu sabes que quando lanças uma semente à terra, ela começa a crescer para baixo antes de crescer para cima. Portanto, a gente não sabe se a semente morreu ou se a semente está a crescer. A única forma de nós sabermos é se continuarmos a regar. E a pessoa, é verdade, portanto a gente tem que ter aquela paciência de não ter resultados, mas continuar a regar o nosso objetivo. E as pessoas, é verdade, as pessoas gostam de metáforas, não? O nosso cérebro gosta de histórias e gosta de metáforas, então se nós conseguimos fazer estas transferências entre desporto e vida, acho que é aplicável em quase tudo. Sim, em praticamente tudo. E até pegando um bocadinho agora no ciclismo, eu pensei um bocadinho sobre isto, o facto do João, que teve muitos dias com uma camisola rosa e que eventualmente não tinha essa expectativa ou não estava a trabalhar já para isso, como é que é, ao fim de tanto tempo e já tão perto do fim, perder o sonho de poder ganhar um prémio tão importante? Assim, eu não conheço o Claro, João, não posso falar por ele, mas claro. ouve-se muito falar de que é pior ter a prata do que o bronze, porque a prata perde no último dia e o bronze ganha no último dia, apesar de ter ficado em terceiro lugar. Eu acho que é sempre difícil no momento, mas acho que em princípio quando ele olhar para trás vai ver que fez uma coisa espetacular e acho que todos nós estamos a reconhecer que ele está a fazer uma coisa espetacular. Claro que quanto mais ele andava, mais a gente queria e mais ele provavelmente queria, mas agarrar-se ao positivo, acho que aqui seria a resposta para qualquer pessoa que teve quase a fazer muito mais, mas já fez mais do que o que estava à espera, agarrar-se ao positivo que já fez, e se realmente ele não estava à espera de conseguir chegar tão longe, o que eu lhe diria seria, se tu não estavas à espera de chegar tão longe e chegaste, imagina na próxima, quando estiveres à espera de chegar longe, onde é que tu vais chegar? E acaba sempre por ser uma forma de nos motivarmos para a próxima, se for o caso. Falo sem conhecer, Claro, obviamente. claro. Sim, a ideia também era aqui um bocadinho transpor isto depois para
para o nosso dia-a-dia, que nos pode acontecer a todos nós, e se calhar o conselho acaba por ser transferível para todas as situações semelhantes. Não é? Sim. Sim, até porque as pessoas normalmente trabalham melhor sem a pressão do objetivo, não é? Depois de repente vem, olha, se calhar até sou capaz, e se tivesse posto um bocadinho mais de objetivos, ou tivesse posto a fasquia mais alta, se calhar tinha chegado mais longe. Não estou a falar do caso do João, porque não sei mesmo, claro. Mas nós, no dia-a-dia, às vezes fazemos coisas que poderíamos estar a fazer melhor porque não conhecemos as nossas capacidades, e depois às vezes sem a pressão, de repente, uau, afinal sou capaz de fazer isto, ou alguém viu que eu sou capaz de fazer isto, e começamos a pôr objetivos e traçar metas e fazemos muito mais do que aquilo que estamos à espera. E portanto, talvez não pondo pressão conseguimos fazer mais? Ou... Depende. Não há respostas certas. Depende, há pessoas que adoram a pressão, há pessoas que não. Há pessoas que adoram, há pessoas que só funcionam na pressão, há pessoas que funcionam à última da hora, há pessoas que fazem a mesma quantidade de trabalho em 6 meses, e outras pessoas fecham-se durante 15 dias e fazem a mesma coisa porque preferem a pressão. Vai depender muito da pessoa. Aqui também o objetivo um bocadinho da psicologia de desporto é perceber o perfil da pessoa e como motivar esta pessoa. Não precisamos de ser todos iguais, de trabalhar todos para ter o mesmo perfil. Eu não acredito nisso, de transformarmos personalidades ou perfis comportamentais. Não, com aquele perfil, como é que eu motivo esta pessoa? Como é que eu pesco este peixe? Eu posso pescá-los todos, mas como é que eu pesco? Lá está a metáfora, não é? Como é que eu pesco este peixe? E uso um isco diferente para motivar este peixe, não é? Então, há uns que gostam de pressão, então vamos pôr pressão, e há uns que não lidam tão bem com a pressão, vamos ensinar a lidar com a pressão, mas ao mesmo tempo, se calhar não vamos usar tanto a pressão para o motivar. Portanto, somos todos diferentes, e aqui é mesmo o aceitar como somos e trabalhar em função disso. É aceitar como somos e percebermos o que é que nos move, não é? E às vezes um erro que as pessoas cometem é, em vez de se tentarem conhecer e tentarem perceber como é que elas se podem motivar e atingir um objetivo, querem ser como o outro que atinge um objetivo XPTO, não é? A gente tem muita tendência a chegar a um contexto, olhar para ver quem é que tem mais poder ou quem é que está mais acima e dizer, quero ser como aquele. Mas tu não tens que querer ser como aquele, tu tens que querer ser como tu, melhor. Tu, mas melhor, tu aperfeiçoado. E para tu seres o teu melhor aperfeiçoado, tu tens que te conhecer as tuas limitações, conhecer os teus pontos fortes, trabalhar para pôr em prática os teus pontos fortes e dar frutos dos teus pontos fortes, limar os teus pontos fracos e saber o que é que te motiva, o que é que te chateia, ter já mecanismos para lidar com aquilo que te chateia, ter já mecanismos para lidar com aquilo que te desanima, não é? As mulheres têm sempre uma fase do mês, não têm? Então, existem muitos estudos que relacionam o ciclo menstrual ao rendimento das atletas do feminino, não é? Portanto, se uma atleta do feminino já sabe que todos os meses vai ter baixa de ferro, aumento de apetite, mudanças de humor, já devia estar preparada, não é? Para conseguir lidar com esses dias, em vez de todos os meses ter 3, 4, 5 dias em que tem uma baixa de rendimento, porque olha, não há nada que se possa fazer. Não, há estratégias que se pode fazer logo desde o início, da parte da nutrição há alimentos que se pode comer para suprimir um bocadinho o apetite, há suplementação que se pode fazer, há estratégias também de gestão de stress que se pode utilizar para se manter o máximo do rendimento. Portanto, se eu me conhecer e souber que aquilo afeta-me, eu já vou com estratégias para que aquilo não me afete, pelo menos tanto, não é? Porque eu sou humana, vai-me afetar um bocadinho, mas se calhar não tanto, ao ponto de mexer com o meu rendimento, ou mexer com o meu bem-estar, ou mexer com o meu trabalho, ou com os meus objetivos. Não é? Então, quanto mais eu me conhecer, mais constante eu sou, e quanto mais constante eu for, mais fácil é de atingir objetivos a médio e longo prazo. Portanto, no fundo é conhecermos, é esse o princípio. Muito bem. Nádia, estamos já nas 8 horas, passou muito rápido. Antes de terminar, queria só perguntar-te, falaste que tens 2 livros escritos, queres partilhar o nome dos livros e, para além de um que até já disseste o que é que podemos esperar dele, e o outro? Então, o primeiro chama-se Mindset de Atleta. Mindset é com um 7,
porque são 7 competências mentais que os atletas costumam desenvolver ou que podem desenvolver, mas que acho que são bastante transversais, como eu dizia, a outros contextos. Este é o primeiro. O segundo é o mindset das lesões, não é? Não é surpresa nenhuma, já falei aqui um bocado das lesões, mas porque também no meu contexto profissional comecei a perceber o quanto, e depois claro que juntei à minha vida, apesar de que o segundo não é sobre a minha vida, é entrevistas a atletas que estiveram lesionados e como é que lidaram com isso na parte emocional, não é? Aliás, o meu objetivo nem era, é claro que era procurar a parte emocional, mas as entrevistas foram muito abertas. Foi do género, o que é que foi mais difícil para ti? E a resposta ia sempre bater à parte psicológica ou emocional. Portanto, ao longo das entrevistas são 12 atletas que participam de modalidades diferentes, individuais, coletivas, homens, mulheres. A pessoa mais velha tem 44 anos, a mais nova tem 18, portanto é muita variabilidade de atletas. As respostas batem todas no mesmo, que não é a dor que o chateia, é o não poder jogar, que não é o ter que fazer fisioterapia ou não poder andar, é o sentido de inutilidade, é a solidão, é os objetivos que foram adiados, é a incompreensão do porquê a mim, portanto, tudo muito a ver com a parte psicológica e emocional. Acho que é um livro muito interessante, principalmente para quem trabalha no desporto, porque não há desporto sem lesões, portanto foi uma opção consciente da importância do tema, pelo menos para mim. Sim, sim, e que eventualmente pode transpor-se para outras realidades, porque podendo não haver lesões, há algumas elas físicas e paragens, até como Sim. agora, esta paragem forçada que Sim, pode... há imprevistos, não é? Exatamente. Há imprevistos. Exatamente. Muito bem. Obrigada, Nádia, por este Obrigado eu. bocadinho e por esta partilha que foi tão enriquecedora. Obrigada a todos que estiveram aqui connosco. Voltamos segunda-feira, dia 26 de outubro, às 19h30, com o Paulo Moreira. Na próxima semana temos também ainda mais 3 convidados, para além do Paulo na segunda, mas depois, nos próximos dias, vão ficar a saber mais. Obrigada, até breve, fiquem bem. Obrigado.